Deus nas suas mãos para nesse dia, nessa noite feliz, abençoar as nossas vidas. É o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça, que o amor e que a misericórdia do Senhor estejam com cada irmão nessa noite. Que hoje seja uma noite muito especial para cada um de nós. Nós estamos agradecendo a Deus por 80 anos de história da Igreja Presbiteriana em Bauru. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de participarmos desse culto histórico de 80 anos, pela vida do pastor Marcelo. Deus seja abençoando cada vez mais seu ministério, seu trabalho, a vida de sua esposa, a vida de seus 2 filhos. Seja uma família muito abençoada por Deus, com cuidado do Senhor na vida dele. O reverendo Marcos também trabalha em 2 congregações dessa igreja, e Deus seja derramando sobre o reverendo Marcos a graça e o poder do Senhor. O reverendo conselho que forma a equipe para a direção dessa igreja, como nós falamos hoje de manhã, uma equipe entrosada a de cumprir cada vez mais o vídeo do Senhor e o ministério que o Senhor tem colocado sobre os ombros desta igreja para a glória e louvor do Senhor. Nossa junta diagonal, que é o braço misericórdia da igreja, a nossa saudação, nosso abraço carinhoso nessa noite. E a cada um dos nossos queridos e amados irmãos, o coral do modelo, do festivo, que Deus seja abençoando o coral. Bem que o coral hoje está de luto, é um pouco diferente, mas nós louvamos a Deus por esse coral tão bonito. Eu não sei porque eu falei hoje sobre a igreja que está aqui, a igreja triunfante. Então o coral já pensou na oportunidade de estar de luto, indo para o céu. Mas que Deus esteja abençoando o nosso coral e sustentando os nossos cantores, todos os membros do coral, de acordo com a vontade soberana de Deus. O nosso regente, receba também um abraço afetuoso nosso. Nós não podemos abraçá-lo no seu todo, porque ele tem mais ou menos um peso nosso, e nós nos sentimos muito alegres de poder abraçá-lo e dizer para ele a nossa profunda alegria de tê-lo conosco cada vez mais, como regente do coral. Que Deus seja ministrando através dele na vida dessa igreja. Meus queridos, nós estamos agradecendo a Deus. E quando nós agradecemos, há sempre uma pergunta que nós devemos fazer. Nós vimos hoje pela manhã, na linguagem do apóstolo João, no Apocalipse capítulo 7, a visão da igreja militante, da igreja triunfante, a igreja que já está na presença de Deus, a igreja que estará na presença de Deus, e a igreja que está atuando nos nossos dias. Depois falamos sobre como nós podemos exercer o nosso ministério, como nós podemos cumprir nosso trabalho, através daqueles princípios da exposição que nós fizemos na carta a Filemon. Eu fico imaginando quando Filemon recebeu a carta, que alegria do seu coração. Quando ele recebeu a carta do apóstolo Paulo, o coração de Filemon deve ter ficado jubiloso. E ao mesmo tempo, Filemon deve ter ficado assustado quando Onésimo chegou na casa dele. Recebeu Onésimo. E agora Onésimo levantou a carta. Onésimo sendo aquele que leva a carta, nova criatura, nova vida. Os caminhos de Deus muitas vezes não são os nossos caminhos, nem a vontade de Deus e a nossa vontade. Nós sabemos muito bem disso. Eu gostaria que os irmãos pudessem agora voltar os seus olhos para uma pequena casa da região de Sarepta e pudesse olhar a situação de uma viúva que observava que os campos estavam secos, não havia mais o que colher, não havia nem água para beber muitas vezes, havia dificuldade de encontrar água, era um período de seca, e aquela pobre viúva cuidando do seu filho, olhando a sua própria situação. Eu fico imaginando aquele dia que a viúva levantou bem cedo, olhou para o seu mantimento que estava acabando, não havia quase nada mais de farinha,
olhou para o azeite que estava no final, olhou para toda a situação da sua casa, e lá longe ela pôde ver a figura emblemática do profeta, e viu o encontro de sua casa. Possivelmente ela já conhecia a figura do profeta Elias, porque era bem conhecido de Israel, já tinha ouvido falar do profeta. Mas ela ficou olhando para a figura do profeta, agora, quase a hora do almoço da sua casa. Ela havia pego alguns gravetos, estava querendo voltar para dentro, para poder preparar um pequeno bolo para que ela e o seu filho pudessem ter a última refeição, depois aguardar a morte, uma morte triste, uma morte de fome, de falta de alimentos. Ela foi olhando e o profeta aproximando. Os passos lentos de alguém que anda longas distâncias a pé. Ela podia sentir muitas vezes, eu creio, até o pisar do profeta, o levantar sua vara, seu bordão. Ela ficou olhando, depois voltou direto. O andar do profeta, um pequeno vento, uma região seca, de grande calor, um vento tão difícil. E o profeta chegou à sua casa. E quando eu leio a Bíblia, eu entendo que o profeta Elias era um homem de uma visão muito calma, de voz muito suave, mas ao mesmo tempo de muita autoridade. E o profeta Elias dirige aquela mulher dizendo: faça um pequeno bolo para mim. Olhou para o profeta e disse: profeta, nós não temos nada. Eu tenho um pouco de azeite, eu tenho um pouco de farinha. Vamos fazer um pequeno bolo para que eu e meu filho possa comer e depois vamos aguardar a morte. É período de seca. E o profeta continuou: faça um pequeno bolo para mim. Não vai faltar mais azeite, não vai faltar mais farinha. Faça para mim. A autoridade do profeta foi tão grande que ela foi despertada pela fé de crer no homem de Deus. Voltou para dentro, fez o bolo, deu ao profeta e depois ficou surpreendida que havia farinha para fazer para ela, o seu filho. E todos os dias que o profeta ficou na sua casa, teve alimento até vir a chuva. Os caminhos de Deus. Gratidão envolve o entendimento desses caminhos de Deus. E nessa noite eu gostaria de olhar a igreja à luz do texto sagrado, para que o irmão e a irmã possa pensar nessa noite sobre a gratidão nossa calcada nos caminhos do Senhor, a vontade soberana de Deus, pela soberania da graça de Deus nas nossas vidas, nós pudéssemos ter razões únicas para agradecermos a Deus por aquilo que Deus faz por nós, como igreja, como povo eleito, como família que experimenta ano a ano o milagre de Deus. Só de estarmos aqui por 80 anos já é o milagre da perseverança de Deus por nós. Homens que somos, pecadores que somos, difíceis como somos, mas Deus mantém a sua igreja a despeito de nós, porque é Ele que persevera por nós. Abram as nossas Bíblias em Marcos capítulo de número 6, a partir do verso 41, 45, textos